Exaltado seja a santidade, a glória do Santo Espírito, na sua infinita sabedoria, do seu poder e majestade. Que nós possamos agradecê-lo sempre pela sua proteção no nosso viver diário. Que os senhores possam serem visitados nesse pequeno estudo. Eu falarei um pouco sobre as diferenças de uma igreja cristã evangélica para uma igreja evangélica, uma seita. São ensinamentos difíceis de serem contestados. Prepare aí, se os senhores crê, seu copo com água. Somente através da fé podemos vencer. Nas igrejas, na atualidade, existem ensinamentos que jamais serão encontrados em uma igreja cristã evangélica. Porque está sendo pregado um evangelho. E neste evangelho, cada um põe a sua doutrina. Qual é a diferença de uma igreja cristã evangélica para uma igreja evangélica? Senhores, nunca esqueçam isso. Anote aí, escreva aí, para que os senhores nunca esqueçam. Em uma igreja cristã evangélica, ela segue os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos apostólicos. Em uma igreja evangélica, cada um põe a doutrina que acharem melhor. Olha lá uma passagem da Bíblia e põe uma doutrina. Nunca os senhores esqueçam que uma igreja cristã evangélica, ela segue os ensinamentos de Cristo. E uma igreja evangélica, qualquer um abre uma porta e coloca lá a sua doutrina. Aí está esta diferença. No livro de Lucas 24, exaltado seja a santidade do Santo Espírito, Senhor. Glórias e honra, poder e majestade seja dado à sua sabedoria, à sua grandeza, o seu poder, a sua majestade. Lucas 24, dos versículos de 49 a 53. Vejam esta promessa de Cristo. Ele disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Cristo fez esta promessa, naquele grupo tinha muito mais de 120 pessoas. Tinha muitas pessoas ali que ouviram ele falar que permanecessem em Jerusalém para que eles recebessem a promessa
o batismo com o Santo Espírito. E no livro de Atos, capítulo 1, versículos de 15 a 26, no Pentecostes só havia cerca de 120 pessoas. Aí creiam os senhores. Se nós permanecermos em obediência aos ensinamentos de Cristo, a doutrina cristã evangélica, iremos receber a promessa, iremos receber o batismo com o Santo Espírito. É impossível estarmos em obediência aos ensinamentos de Cristo e não recebermos a promessa, e não recebermos o batismo com o Santo Espírito. Aí vejam, senhores, as igrejas não deveriam serem igrejas evangélicas, porque nas igrejas evangélicas os ensinamentos, as doutrinas são dos homens, e na igreja cristã evangélica os ensinamentos são apostólicos, são de Cristo. E estas igrejas, as doutrinas destas igrejas, elas dividem as pessoas, destrói famílias, afastam as pessoas uma das outras. Cada um tem o seu grupinho. Assembleia tem o seu grupinho, não se une com os adventistas têm o seu grupo, a Universal, Batista, cada um tem o seu grupinho. É o que as doutrinas, é o que faz os ensinamentos evangélicos. Jamais estes ensinamentos são ensinamentos cristãos evangélicos. E as pessoas são enganadas porque não atentam para o Santo Evangelho, porque não atentam para os ensinamentos de Cristo. Se as pessoas examinassem as Escrituras, viriam que os ensinamentos destas igrejas não batem com os ensinamentos de Cristo. E aí as pessoas são enganadas porque não atentam para a palavra. Depois os senhores reclamam que estão frequentando a igreja há muitos anos, a vida não mudam, não conseguem nada, não se libertam. Por quê? Senhores estão seguindo as doutrinas dos homens e estas escravizam as pessoas, dividem as pessoas, separam as pessoas. São aquilo que as doutrinas evangélicas fazem. Destrói famílias, separam as pessoas, dividem as pessoas, porque são doutrinas evangélicas, não doutrinas, ensinamentos cristãos evangélicos. E aí vejam, senhores, mesmo os ensinamentos de Paulo, nunca os senhores
esqueçam disso. Mesmo os ensinamentos de Paulo devem ser infiltrados. Nós não podemos aceitar todos. Aí está. Os ensinamentos de Paulo devem ser infiltrados, porque eles devem estar de acordo com os ensinamentos de Cristo. Os pastores não sabem disto. Os ministérios de teologia parecem que não compreendem isto. Mesmo as igrejas de Paulo, os ensinamentos de Paulo, eles devem estar de acordo com os ensinamentos de Cristo. Porque os ensinamentos de Cristo são ensinamentos cristãos, evangélicos, para a igreja cristã evangélica. E eles devem estar de acordo. Os ensinamentos das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo devem estarem de acordo com os ensinamentos de Cristo. E aí os ministérios de teologia não compreendem, não sabem. Na igreja cristã evangélica, os cristãos são conduzidos pelo Santo Espírito. Aqueles que são batizados com o Santo Espírito os dirige, os guia. Não precisam estes de freios, de serem conduzidos por freios cabrestos, porque o Santo Espírito os dirige. Eis o porquê Cristo disse que recebêssemos o batismo com o Santo Espírito. E aí os senhores jamais esqueçam esta diferença entre uma igreja evangélica para uma igreja cristã evangélica. As igrejas na atualidade são igrejas evangélicas, seitas. É onde eu falo que elas se transformaram em seitas, porque são doutrinas dos homens, não doutrinas encontradas, ensinamentos encontrados em um ministério cristão evangélico. Aí está essa diferença. Igreja evangélica, qualquer ensinamento, qualquer um abre uma igreja e põe lá uma doutrina e vai arrecadar fundos. Igreja cristã evangélica segue os ensinamentos de Cristo. Devemos permanecer nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos apostólicos, para recebermos do alto a presença do Santo Espírito. E eu reprisarei tantas vezes: é impossível estarmos em obediência ao Santo Evangelho e não recebermos a plenitude, o batismo com o Santo Espírito. Os desobedientes que afastam da doutrina cristã evangélica jamais irão receber o batismo com o Santo Espírito. E aí os senhores podem ver este exemplo no Pentecoste, quando Cristo disse
permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para nós hoje permanecermos na doutrina cristã evangélica. Tinha uma grande multidão quando Cristo fez essa promessa. Mas lá no Pentecoste, só cerca de 120 pessoas que receberam batismo com o Santo Espírito. Então, não adianta estarmos neste ou naquele ministério em desobediência à palavra, em desobediência aos ensinamentos de Cristo, porque jamais podemos receber a plenitude, o batismo com o Santo Espírito. E o batismo com o Santo Espírito, este nos credencia para a glória. Enquanto o cristão não recebe o batismo com o Santo Espírito, ele não tem certeza da sua salvação. Porque o batismo com o Santo Espírito é o degrau mais alto da fé, que vai nos credenciarmos para a glória celestial. Aí está a diferença de uma igreja evangélica para uma igreja cristã evangélica. As igrejas deveriam serem igrejas cristãs evangélicas, não igrejas evangélicas. Que os senhores possam serem visitados, iluminados, abençoados, que possamos compreender estes ensinamentos. Agora pegue aí, se os senhores crê, seu copo com água, vamos consagrar para participarmos juntos. Meu Pai, consagra esta água, quem dela beber, recebam bênçãos em abundância para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Agora, vamos fazer a oração da fé. Olhe nas suas mãos. Eu irei pedir ao Santo Espírito para consagrar as suas mãos, que quando colocarmos no alto da cabeça, se tiver um mal, que ele vai ser repreendido para a glória, para a autoridade da palavra. Olhe nas suas mãos, meu Pai. Consagre as mãos desse homem, desta mulher, que quando colocarem no alto da cabeça, se houver ação de um mal, uma cegueira espiritual, que ele possa ser repreendido para a autoridade do Cordeiro, para a grandeza da tua palavra. Feche os seus olhos, coloque as suas mãos no alto da cabeça e creia, meu Pai, na autoridade que tens me dado. Eu repreendo esse mal, essa cegueira espiritual, esse mal na vida deste homem, desta mulher, que se houver algo impedindo a luz de entrar neste coração, que o fogo do Espírito possa queimar todo o mal. E repreenda, meu Pai, toda obra que não procede do Senhor. Agora repita comigo. Na glória do Santo Espírito, na grandeza do Cordeiro, na glória e na autoridade do nosso eterno Criador, joga as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha vida sentimental, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a prosperidade, a libertação no seu viver diário, para a glória do Santo Espírito. Agora você que quer fazer uma aliança com o Santo Espírito, andar nos seus caminhos,
na sua direção, sobre a sua proteção, que quer fazer um concerto com o Senhor, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça este homem e esta mulher com a tua presença, com o abraço do Santo Espírito. Protege e os guarda de todo o mal. Livra, meu Pai, estes da cilada do mal. Fortaleça a fé e o entendimento de cada um para a glória do teu santo nome. Senhor, te abençoe e te guarde, dando-lhe entendimento, compreensão da palavra, dando-lhe a sua proteção no seu viver diário, para a glória do Cordeiro. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.